mas realmente o presidente não deve ter muita dificuldade para chegar. A gente vem a situação de saúde do presidente ao longo das últimas semanas. Ele também que se manifestou durante todo esse tempo nas redes sociais, procurando acalmar então os brasileiros, enfim, informar a situação dele. E a gente também acompanhou aí ao longo de todos esses dias também, todos os dias, a divulgação dos boletins médicos. E hoje, segundo a equipe médica, a situação do presidente Jair Bolsonaro é considerada muito boa. Foi feita aí uma bateria de exames, para avaliar a situação dele hoje, e os médicos constataram então que ele está bem, que ele tem condições aí de ter alta, e é por isso a saída dele nesta terça-feira. Uma outra informação, que a gente tem é de que os médicos deram uma orientação para o presidente Jair Bolsonaro. Ele está tendo alta, na verdade hoje, quarta-feira, ele está tendo alta hoje, mas a orientação, a ordem dos médicos é para que ele vá retomando aí a sua rotina de trabalho aos poucos. Ele passou por uma cirurgia de grande porte, foi uma cirurgia bastante complexa, a terceira cirurgia aí que ele fez, que ele foi submetido desde que ele levou aquela facada naquele compromisso de campanha no ano passado. Então a orientação é para que ele vá retomando aí o ritmo de trabalho aos poucos. Ele que tinha um espaço aqui no Hospital Albert Einstein, uma sala para ele trabalhar. Adriana, desculpa te interromper. A gente está com imagens ao vivo aqui de Brasília. O porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, ele fala agora sobre a alta do presidente Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar. 17 dias de internação. Desde o dia 27 de janeiro, no Hospital Israelita Albert Einstein. Hoje ele acordou extremamente animado, disposto e naturalmente ansioso por retornar a Brasília e a sua casa. Ele está seguindo para o aeroporto neste momento. Acabei de conversar com ele, acompanhado da primeira-dama, a senhora Michele Bolsonaro, e de integrantes de sua equipe técnica. Ao desembarcar aqui na capital federal, o presidente seguirá para o Palácio da Alvorada, sua residência oficial. Até o momento, não há previsão de compromissos hoje à tarde. Eu farei a leitura do boletim final expedido pelo Hospital Albert Einstein. É um boletim um pouco mais longo, onde nós discorreremos de uma forma sistematizada e quase que dia a dia os eventos que aconteceram com o presidente e as ações realizadas pela excepcional equipe do Hospital Albert Einstein. São Paulo, 13 de fevereiro de 2019. O excelentíssimo presidente da República, Jair Bolsonaro, permaneceu internado no Hospital Israelita Albert Einstein entre os dias 27 de janeiro e 13 de fevereiro. A programação da cirurgia eletiva de reconstrução do trânsito intestinal iniciou no dia 27 de janeiro com avaliação clínica pré-operatória, exames laboratoriais e de imagem, encontrando-se apto para o procedimento. Na manhã seguinte, o paciente foi submetido a uma cirurgia bem-sucedida de reconstrução do trânsito intestinal e extensa lise de aderências decorrentes das duas cirurgias anteriores. Foi realizada anastomose do íleo com o cólon transverso, que é a união do intestino delgado com o intestino grosso. O procedimento teve duração de 7 horas, ocorreu sem intercorrências e sem necessidade de transfusão de sangue. O resultado final do anátomo patológico evidenciou serosite crônica sem outras anormalidades. Devido ao episódio de náusea e vômito em 2 de fevereiro, o paciente passou a usar uma sonda nasogástrica. Apresentou na noite de 3 de fevereiro elevação de temperatura 37,3 e alteração de alguns exames laboratoriais.
Foi iniciada antibiótico-terapia de amplo espectro empiricamente e realizados novos exames de imagem. Identificou-se uma coleção líquida ao lado do intestino, na região da antiga colostomia. Foi submetido à punção guiada por ultrassonografia e um dreno foi colocado no local. O paciente se manteve sem dor, afebril e em jejum oral. A coleção drenada era serohemática e não houve crescimento bacteriano, não configurando infecção. Nos dias seguintes, houve melhora do seu estado de saúde, com redução da coleção líquida no abdômen e aumento da movimentação intestinal. Isso possibilitou o início da ingestão de líquidos por via oral em associação à nutrição parenteral. Em 6 de fevereiro, teve episódio isolado de febre, sem outros sintomas associados, sendo submetido à tomografia de tórax e abdômen, que evidenciou boa evolução no quadro intestinal e imagem compatível com pneumonia. Essa pneumonia não era associada à ventilação mecânica e possivelmente decorreu de microaspiração de conteúdo gástrico. Foi realizado um ajuste na antibiótico-terapia e mantidos os demais tratamentos. Nos dias posteriores, a evolução clínica foi considerada boa, sem disfunções orgânicas e com melhora nos exames laboratoriais. O dreno colocado no seu abdômen foi retirado pela equipe de radiologia intervencionista em 8 de fevereiro, 4 dias após sua introdução. Devido à melhora do quadro intestinal e boa receptividade à dieta líquida, a sonda nasogástrica também foi retirada. O quadro pulmonar progrediu de forma positiva, assim como os exames laboratoriais. Com a evolução da movimentação intestinal e aceitação da dieta líquida, foi iniciada uma dieta cremosa. A nutrição parenteral foi sendo reduzida gradativamente até sua suspensão em 11 de fevereiro, quando foi iniciada uma dieta leve e mantido o suplemento nutricional. Durante o período de internação, realizou exercícios de fisioterapia respiratória e motora, com períodos de caminhada fora do quarto. Medidas de prevenção de trombose venosa também foram adotadas. Recebeu alta nesta manhã com um quadro pulmonar normalizado, sem dor, afebril, com função intestinal restabelecida e dieta leve por via oral. Assinam o boletim o Dr. Antônio Luiz Macedo, cirurgião e médico titular, o Dr. Leandro Etienique, cardiologista, Dr. Luiz Fernando Aranha, infectologista, doutora Carmen Silvia Valente Barbas, pneumologista, Dr. Celso Cuquier, nutrólogo, e o Dr. Miguel Sendoroglu, diretor superintendente do Hospital Israelita Albert Einstein. É mister aproveitar a oportunidade para dirimir quaisquer dúvidas de algumas notícias falsas que estiveram a vicejar ao longo da internação do nosso presidente. Questão relativa a infecções. A maioria das infecções hospitalares é associada a dispositivos ou procedimentos. A despeito das inúmeras culturas colhidas, em nenhum momento houve identificação de infecção dessa natureza. A pneumonia decorreu, muito provavelmente, de aspiração de conteúdo gástrico, condição que pode ocorrer em situações de pós-operatório com ilho paralítico prolongado.
questões referentes à fístula. Devido à gravidade do trauma sofrido no dia 6 de setembro e a 3 cirurgias de grande porte para corrigir os problemas, havia algum risco de complicações cirúrgicas, como ocorrência de bridas ou fístulas. No pós-operatório, foi identificada uma coleção líquida que foi drenada com exteriorização de um líquido pouco sanguinolento, sem características de pus e com culturas que se seguiram negativas. Desta forma, tanto as culturas quanto as imagens descartaram a ocorrência de fístula ou outras complicações cirúrgicas. Questões relativas a câncer. Em nenhum momento houve suspeita pré-operatório ou durante a internação com relação a essa doença. Além disso, os achados intraoperatórios ou anatomopatológicos e os diversos exames de imagem feitos ao longo da internação reiteraram a ausência desta doença. Eu me coloco à disposição para eventuais perguntas, não obstante o boletim esteja extremamente completo. Bom dia, porta-voz Carla Araújo do Valor Econômico. Como vai, Carla? Tudo bem. A ansiedade em relação à reforma da Previdência, o ministro Paulo Guedes e a expectativa que tem trabalhado é que ela vá ao Congresso entre o dia 19 e 20. Esse é um compromisso que o presidente pretende fazer chegando, mesmo ele ainda não tendo compromissos, ele vai se debruçar para ver a proposta, para manter o envio no Congresso no dia 19? Ele não me comentou isso, ele ainda passará por um período de descanso, mas ao longo desse período ele terá a capacidade de autoavaliar-se e a partir desta autoavaliação perceber se é possível debruçar-se de pronto sobre essa questão. Naturalmente ele está muito preocupado e entende que o timing precisa ser considerado nessas avaliações. Porta-voz Gustavo Uribe da Folha de São Paulo. Vai, o senhor Gustavo. tem o horário certinho de que quando ele pousa em Brasília, e eu gostaria de saber se tem uma previsão de quando ele terá uma agenda pública. Se é nessa semana ou deve ficar para a semana que vem e ele deve ficar em repouso essa semana? O presidente está a decolar de São Paulo nos próximos minutos. Eu não tenho o horário exato, então se você contabilizar a partir da decolagem algo em torno de 1h30, ele estará tocando solo aqui em Brasília, talvez 2h30, 2 e pouco. A agenda pública ainda não foi divulgada, de forma que eu não poderia antecipá-la, o que é natural. Sim, os médicos prescreveram que ele se mantenha em descanso e ele faça essa autoavaliação quanto a receber os seus ministros ou não. Porta-voz, boa tarde. Rodolfo Costa, do Correio Brasiliense. Como vai? Tudo bom. Porta-voz, por gentileza, eu queria saber se o presidente ele terá acompanhamento médico no Palácio do Alvorada e se a previsão de quando ele vem ao Palácio do Planalto, semana que vem, enfim. O presidente ele tem uma equipe médica que o acompanha, independente do fato dele estar saindo de uma cirurgia como esta que nós estamos a comentar. Então, sim, ele terá acompanhamento médico durante todo o período. Para facilitar, então, é sempre importante. Eu não tenho esse dado ainda, não tenho esse dado. Tudo bem, porta-voz? Boa tarde, Luciana Amaral do UOL. Nesses últimos dias têm surgido indícios e, inclusive, investigação, a PF está em cima disso, de candidatos laranja no PSL, com possível envolvimento do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano. Gostaria de saber se o presidente Bolsonaro está empenhado em saber o que ocorreu e se ele já conversou com o Bebiano e com o Luciano Bivar sobre essas suspeitas. Eu não tenho essa informação, o presidente não me comentou. Eu poderei conversar com ele e, se ele achar adequado, adiantar-lhes o que ele pensa. Oi, porta-voz, sou a Jussara Soares, o repórter do Globo. A minha dúvida é o seguinte: hoje teria uma viagem programada para alguns ministros para o Pará. E, segundo informações desses ministros, a viagem foi cancelada a pedido do presidente. Foi isso de fato que ocorreu? O presidente, chegando aqui em Brasília, ele já quer encontrar esses ministros?
que de fato ocorreu para essa viagem ser cancelada e se de fato realmente foi a pedido do presidente? Eu desconheço a informação de que o presidente tenha solicitado o cancelamento da viagem. Com relação a reuniões com os ministros, como eu disse, ele terá a possibilidade de autoavaliar-se e, a partir desta autoavaliação, decidir se isso será possível. Porta-voz, tudo bem? Thalita Fernandes, da Folha de São Paulo. Tem previsão do presidente manter aquelas agendas de viagens ao exterior para Israel, Estados Unidos? Tinha uma previsão de que ele pudesse ir em março, em abril. Isso muda depois do processo operatório? Está previsto? O presidente, melhor falando, a equipe que planeja essas viagens está mantendo o planejamento a depender da questão apenas temporal, do quando. Mas as viagens, elas estão planejadas e ocorrerão. Eu não tenho como te adiantar isso, porque naturalmente, ademais da necessidade de avaliar a possibilidade do presidente, que é ótima nesse momento, é também o estabelecimento de uma agenda conjunta com os países que ele terá a oportunidade de visitar. Uma última. Perdão, só sobre a saúde do presidente. Ele vai ser acompanhado por enfermeiro, por técnicos, auxiliares de enfermagem de algum tipo, aqui em Brasília ainda, durante esse pós-operatório? O presidente, ele possui uma equipe de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas que o acompanham, independente, como eu disse já, dessa questão da cirurgia. Então, sim, ele será acompanhado. Mesmo que não tivesse sido feita uma cirurgia, ele já teria naturalmente este acompanhamento. É parte do processo da segurança de uma autoridade chefe do Poder Executivo. Microfone, por favor. Vai ter um reforço desse acompanhamento? Não, médico? normal. É o padrão. Normal. Ele tem um médico que é o médico-chefe da equipe, que é o Dr. Camarinha, possui enfermeiros que o acompanharam, inclusive, lá em São Paulo, e aqui, por consequência, também o farão. Essa é mais uma pergunta. Foi falado que depois que ele recebesse a alta do hospital, ele decidiria sobre o líder do governo no Senado. Ele realmente já decidiu sobre isso? Não me comentou. Não me comentou ainda. Ok. Gente, muito obrigado. Paz e bem. A gente ouviu então o porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, falando sobre a alta do presidente, sobre as atividades, o acompanhamento médico que ele deve ter de agora por diante. E a gente vê aí ao vivo as imagens então desse comboio que acaba de chegar ao aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. Esse comboio com 13 carros, a gente contou, mais 2 ambulâncias, saiu agora há pouco do Hospital Albert Einstein, no Morumbi, zona sul de São Paulo. Percorreu um trajeto que demorou cerca de 20 minutos, com batedores, com carros da polícia também abrindo caminho. Foi pela Avenida dos Bandeirantes, que já sai ali no aeroporto de Congonhas. E esse comboio acabou de chegar. Tem essa parte da frente aí, bem na ponta mesmo do aeroporto de Congonhas, depois do setor de embarque e desembarque, que é o pavilhão das autoridades. Tem uma sala da presidência, provavelmente o presidente vai passar por ali, a gente já vê ele subindo ali, né, já dando acesso ao pátio e também acesso a esse prédio. É uma comitiva bastante grande, o porta-voz inclusive disse que o presidente está acompanhado da primeira-dama e também integrantes da equipe técnica. Ali a gente vê o presidente, então, ao centro ali, acompanhado das autoridades, ele que acabou de chegar ao aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, após receber alta do Hospital Albert Einstein. Ele deve seguir para Brasília. O porta-voz da presidência disse que ele deve ir direto para o Palácio da Alvorada, que é a residência oficial, e que não há previsão de compromissos para hoje à tarde, né, Aline? Isso aí, Raquel, mas a gente sabe que há uma expectativa muito grande para a chegada do presidente. Depois de 18 dias internado aqui em São Paulo, chegou ao Hospital Albert Einstein no dia 27 de janeiro. A cirurgia para a retirada dessa bolsa de colostomia estava marcada para dezembro, mas depois de alguns exames, a equipe médica decidiu adiar essa operação para janeiro. E aí, no dia 28 de janeiro, no dia seguinte à internação, ao primeiro dia de internação, ele foi submetido a uma cirurgia que durou cerca de 8 horas. Deu tudo certo, mas ao longo desse processo de recuperação, o presidente Jair Bolsonaro foi surpreendido por uma pneumonia, teve ali que ficar mais um tempo
na unidade intensiva e depois semi-intensiva, até ir para o quarto no começo desta semana, quando de fato ele começou a apresentar uma melhora mais rápida do seu quadro clínico. A gente sabe, já falamos aqui, que toda a equipe em Brasília, principalmente a equipe técnica que se debruça sobre o texto da reforma da Previdência, há um clima ali de expectativa e entusiasmo na capital federal para a chegada do presidente, porque para que assuntos como a reforma da Previdência de fato sigam o caminho previsto, ele precisa bater o martelo. E apesar do porta-voz ter dito que não há uma agenda oficial dele de compromissos em Brasília, a gente sabe que ele chegando lá por volta das 2h da tarde, já vai ter que despachar ali, ainda que extraoficialmente, com a sua equipe, já deve começar a olhar esse texto da reforma da Previdência para que ele seja encaminhado ao Congresso Nacional. Tem também aquele projeto anticrime já encaminhado pelo juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, ministro Moro, para o Congresso Nacional. É uma pauta também importantíssima que deve passar, claro, pelas mãos do presidente da República. Tem também aí definições de cargos comissionados, cargos importantes em alguns ministérios que ainda estão para serem definidos. Tem também a presidência do Senado, que foi definida de ontem para hoje. Agora o governo precisa saber quem vai ser o líder do governo nessa casa legislativa em Brasília. Ou seja, o presidente da República é muito esperado, porque apesar do trabalho ter seguido, ele ter despachado ali alguma coisa ao longo desses dias de internação num gabinete improvisado que foi montado no Hospital Albert Einstein, a caneta dele ainda precisa passar por esses assuntos aí que eu acabei de citar. Sem ele, alguns temas ficaram meio parados em Brasília, apesar das articulações, das definições aí de um texto final da PEC da Previdência. Então, hoje, com certeza, o presidente Jair Bolsonaro em Brasília terá muito trabalho, ainda que a agenda oficial diga que ele deve só descansar e só voltar aos trabalhos amanhã. Ele nem parou, Raquel, na sala da presidência, foi direto aí, acessou esse pavilhão das autoridades e foi direto para a aeronave, que já o aguarda aí. O voo para Brasília dura cerca de 1h30, por isso se espera que até 2h30 ele pouse na base aérea, na capital federal, acompanhado então da primeira-dama e de parte aí de integrantes da sua equipe. Aline, é isso. São 2 aviões, né? Estavam aí à disposição do presidente, aguardando a chegada dele aí ao aeroporto. Como você falou, ele realmente não passou, né? Pela sala da presidência. Foi direto aí, cumprimentou os funcionários ali que estavam ali no pátio já, né? Aguardando a chegada dele. Cumprimentou todo mundo, os funcionários aí do aeroporto, e seguiu com autoridades ali, com integrantes da Força Aérea, militares que também estavam ali, e com a comitiva que o acompanhava desde a saída do hospital. O presidente, que, como disse o porta-voz, não tem agenda oficial hoje, mas a Aline estava falando aí sobre alguns desafios, né, que o presidente tem agora, depois que chegar a Brasília. Ele que continuava no cargo, né, o vice-presidente Hamilton Mourão assumiu apenas no período em que houve a cirurgia. Logo depois, o presidente despachou, inclusive, do Hospital Albert Einstein. Foi montada ali um gabinete, uma sala improvisada para que ele pudesse trabalhar. Mas é claro que ele estando em Brasília, as atividades são muito mais intensas. E é aquilo, né? São várias as questões com as quais ele vai ter que lidar. Você citou aí a reforma da Previdência. A gente sabe também essa questão da base aliada, a unificação de bancadas como a do PSL, né? Apaziguar ali os ânimos para votações importantes. Tem também a escolha do novo líder da Câmara, o deputado Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás, que também não agradou muita gente. A gente sabe também escolhas agora importantes, né, para as comissões do Senado e também líder do governo no Congresso. São várias as questões com as quais o presidente vai ter que lidar na sua chegada a Brasília, apesar do acompanhamento médico próximo que ele deve ter, mesmo na residência oficial, como disse agora há pouco o porta-voz. Presidente que vai ser acompanhado por uma equipe médica também em Brasília, no Palácio da Alvorada, na residência oficial, para onde ele deve ir assim que pousar na capital federal. A gente vê então as primeiras movimentações aí, todos já embarcaram e agora a expectativa para decolagem do avião. A gente tem uma foto que foi tirada bem no momento em que o presidente deixava o Hospital Albert Einstein, aí para você ver a foto, então, do presidente sorridente aí, acompanhado
da mesma equipe que embarcou com ele aí no aeroporto. E a saída, então, aí o presidente parecendo bem disposto, né, Aline, nesse momento de alta aí do Hospital Albert Einstein. É isso, Raquel. Durante esses 18 dias de internação, durante toda essa cobertura que a Globo News vem fazendo, desde que o agora presidente sofreu um ataque a facas durante a campanha eleitoral em setembro do ano passado, em Juiz de Fora, a gente vem acompanhando essa evolução dele, do quadro clínico. Foi bem, o único susto foi no final da semana passada, quando na sexta-feira um novo boletim médico indicou que ele estava dando início a um processo de pneumonia, e aí houve uma preocupação com relação à expectativa de alta, mas aí começou a semana e já melhorou de novo, e aí então a alta que chegou até antes da hora, né? A gente falava sobre quinta, sexta-feira, mas não, o presidente da República então já teve alta no final da manhã desta quarta-feira e é bastante aguardado pela equipe técnica, principalmente do Ministério da Economia, que passou as últimas semanas debruçadas sobre várias versões do texto da reforma da Previdência a ser encaminhado para o Congresso. E esse, com certeza, é o principal assunto assim que Jair Bolsonaro, presidente da República, desembarcar na base aérea de Brasília por volta das 2h30 da tarde, se de fato a aeronave decolar nos próximos minutos. A gente acompanha ao longo da nossa programação a chegada, a volta de Jair Bolsonaro aos trabalhos efetivamente agora, apesar de já ter assumido o cargo de presidente já há alguns dias, assim que foi melhorando após essa cirurgia no dia 28 de janeiro. A gente vê aí a aeronave taxiando, se preparando para a decolagem. É isso, Aline. Em breve o avião deve decolar, né? Essa expectativa aí, a gente vê que as pistas estão molhadas, mas agora parou um pouco de chover em São Paulo, pelo menos aí na região da Zona Sul, na região do aeroporto de Congonhas, não chove, mas as pistas estão molhadas. A gente sabe que o tempo está bastante nublado e o presidente saiu então agora há pouco do hospital, se dirigiu aí, a gente acompanhou todo o trajeto que demorou cerca de 20 minutos, do Morumbi, Zona Sul, até aí o aeroporto de Congonhas, que também fica na Zona Sul de São Paulo. Acompanhamos com imagens do nosso Globocop, também com imagens do nosso Motolink, que foi seguindo o comboio ali, que era composto por 13 carros policiais, batedores, também 2 ambulâncias que acompanharam o presidente até o aeroporto de Congonhas. E agora, então, expectativa para a decolagem e a chegada dele em Brasília, e para os compromissos oficiais, né? Hoje não tem, segundo o porta-voz da presidência, nenhuma agenda oficial, mas o presidente já vai estar lá em contato, então, com os outros integrantes do governo para tocar as reformas importantes, as votações que o governo coloca como prioritárias. E, Raquel, inclusive, se espera que assim que chegue a Brasília, o presidente Jair Bolsonaro já comece a se reunir com lideranças dos partidos, das bancadas, para realmente começar um azeitamento maior aí antes que o texto da reforma da Previdência de fato chegue ao Congresso Nacional. Como você já disse, o Major Vitor Hugo, que é o líder do governo na Câmara, vem sofrendo aí ataques dentro do próprio partido, do PSL, ele que é oficialmente a figura ali responsável por trabalhar a favor das pautas de interesse do governo, está no seu primeiro mandato. O presidente, já despachando do gabinete provisório no Hospital Albert Einstein, chancelou mais uma vez o nome do Major Vitor Hugo para essa missão, para essa função tão importante para o Palácio do Planalto, mas o que se espera é que ele se aproxime bastante do Congresso Nacional nos próximos dias, assim que passar os olhos com atenção sobre essa versão final do texto da reforma da Previdência, que foi fechado finalmente nesta semana pela equipe técnica do Ministério da Economia. E também azeitar ali os trabalhos entre Paulo Guedes, ministro da Economia, e Onyx Lorenzoni, ministro-chefe da Casa Civil, que vem trabalhado junto aí, os dois têm trabalhado juntos, principalmente neste tema da Previdência. Então a gente deve esperar realmente uma volta bastante atuante do presidente junto ao Congresso, que ainda está no aquecimento para o início dos trabalhos da nova legislatura. Então, ele que foi deputado por 7 anos deve se aproximar bastante do Congresso Nacional nos próximos dias para que haja ali uma sintonia, uma harmonia entre os partidos, entre os congressistas, para que os interesses do governo sejam atendidos, principalmente na área econômica.
E aí a gente vê, então, um embarque que foi até rápido, diante do contexto, equipe toda aí acompanhando, a equipe mais próxima, integrantes mais próximos do presidente o acompanham junto com a primeira-dama, nesta aeronave que você vê aí taxiando na pista do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Deve, então, decolar dentro de poucos minutos. Então, a expectativa do porta-voz, Raquel, de que ele desembarque por volta de 2h30 da tarde em Brasília, deve se confirmar. E a gente, claro, vai acompanhar a chegada do presidente, o que ele fará no resto do dia de hoje, ainda que a agenda oficial não traga nenhum compromisso, nenhuma reunião. Sabemos que muitos o esperam lá para muitos despachos e muitas discussões importantes em andamento na capital federal. Pois é, Aline, o porta-voz da presidência estava falando, né, mais cedo em relação à alta do presidente Jair Bolsonaro. A gente viu a foto dele na saída do hospital Albert Einstein e o próprio porta-voz, Otávio Rego Barros, falou agora há pouco aos jornalistas dizendo que o presidente estava animado, disposto, ansioso para voltar para Brasília, que ele estava acompanhado da primeira-dama e também integrantes da equipe técnica que seguiram com ele para Congonhas, como a gente viu nas imagens, né, da equipe saindo do hospital e também embarcando nesse comboio e chegando aí ao aeroporto de Congonhas. O presidente que deve decolar, o avião aí da Força Aérea deve decolar em instantes. A gente viu todos os preparativos ali foram finalizados. A pista livre aí no aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. Agora para você ver uma imagem mais aberta, né? Aeroporto de Congonhas que fica bem ali no coração da zona sul, numa área bastante povoada, né? Casas e prédios ali em volta, mas é um aeroporto de mais fácil acesso em São Paulo. Inclusive existe uma sala da presidência aí no aeroporto, tem o pavilhão das autoridades aí no aeroporto de Congonhas, mas o presidente Jair Bolsonaro nem chegou a entrar nessa área restrita do aeroporto, ele que subiu ali direto e foi para a pista aí onde estava o avião já preparado para que a equipe embarcasse. Agora os primeiros movimentos aí em direção à pista e a gente aguarda a decolagem, lembrando que o presidente deve pousar na base aérea de Brasília dentro de 1h30, mais ou menos, e a previsão é que ele siga direto para o Palácio da Alvorada, que é a residência oficial, ele que deve continuar recebendo cuidados médicos ainda no Palácio da Alvorada. Não há previsão de compromissos para hoje à tarde, não há agenda oficial prevista para hoje à tarde. E o presidente que passou, né, desde o dia 27 de janeiro até hoje, 13 de fevereiro, internado, aí se recuperando, então, fazendo a cirurgia para retirada da bolsa de colostomia e se recuperando dessa cirurgia. Ele que teve alta agora há pouco e segue, então, para Brasília. Aí está para você ao vivo a imagem do avião que leva o presidente e toda a sua equipe de volta à capital federal. Raquel, no final, quando a gente observa todo o processo, né, de recuperação do presidente Jair Bolsonaro, foram meses aí, né? Começou em setembro, no dia 7 de setembro, quando ele sofreu esse ataque à faca durante essa campanha em Juiz de Fora. Ele ainda era candidato à presidência e aí passou ali momentos de muita dificuldade, correu risco de vida, se recuperou, mas teve que colocar essa bolsa de colostomia, teve que fazer uma cirurgia bastante delicada para reintegrar ali todo o sistema digestório dele, religar os intestinos, passou por uma recuperação bastante delicada, tomou posse e aí tinha essa segunda cirurgia para retirada da bolsa em dezembro, 12 de dezembro. A equipe médica fez exames, constatou que ainda não era o melhor momento para fazer aquela retirada, remarcaram essa cirurgia agora para janeiro, como de fato acabou acontecendo. Claro, vai continuar sendo acompanhado, ainda está em processo de recuperação, passou por momentos bastante delicados com a sua saúde, mas é o fim de um ciclo que se iniciou em 7 de setembro e agora o que se espera é que o presidente, de fato, consiga trabalhar tranquilo, se recuperando aos poucos, deixando para trás esse processo aí que começou em setembro do ano passado, quando ele sofreu esse atentado à faca em Juiz de Fora. Então, é um fim de um ciclo, né? De idas e vindas aqui a São Paulo. Ele chegou a voltar a São Paulo entre a primeira internação e essa última internação agora em dezembro para fazer exames. A gente ficou acompanhando essas idas e vindas dele para que
se chegasse a essa etapa final, que a gente registra agora, que é a alta tão esperada do presidente da República, o que coincide com a volta, né, do ano legislativo em Brasília, a nova legislatura, e muita expectativa com relação às promessas feitas por ele durante a campanha, o que inclui a reforma da Previdência, que deve ser a sua prioridade nesta volta aos trabalhos em Brasília. Aí sim a gente vê então a aeronave se preparando de fato para a decolagem, e a gente acompanha a ida do presidente a Brasília, nossas equipes lá registrarão a chegada dele, e esse dia, esse resto de quarta-feira, no Palácio da Alvorada, onde com certeza ele deve receber integrantes da equipe técnica da Previdência, que estão tratando da Previdência, e também seus ministros mais próximos, que com certeza preparam aí uma recepção para o presidente Jair Bolsonaro. É isso, decolou? Uma boa viagem. Assim a gente encerra a nossa edição das 10, atravessando um pouquinho o relógio, 1h03, 4 agora, pelo horário de Brasília. Raquel, até amanhã, uma ótima quarta-feira para todo mundo. Tchau, Aline, até amanhã. A gente está aqui com o Breno Melaranha, a gente se despede dele, agradece a presença. A gente que falava sobre o julgamento do STF hoje em relação a projetos que criminalizam